Boa noite. Este é o programa Reportagem da Semana. Voltamos para o nosso encontro habitual, à mesma hora e no mesmo canal. Esperamos que esteja bem de saúde. Farinha musseque, farofa, funge de bombom, chikwanga? Bem, já sabe do que estamos a falar, certamente. A mandioca, que é dela que falamos, é um dos produtos agrícolas em que Angola já alcançou a autossuficiência, ainda considerado como um dos maiores produtores africanos. Vemos mandioqueiras praticamente em todo o lado. A Celestina Zola foi até a província do Bengo e fez um retrato da produção familiar da mandioca e da sua transformação. O produto tem usos diversos e o povo sabe como tratá-lo, porque algumas das suas variedades implicam riscos à saúde humana. O futuro é ciência e conhecimento também. Por isso mesmo, não deixamos de procurar por palavras de quem tem domínio científico sobre a mandioca e o seu papel em Angola. Vamos ver o que a Celestina Zola encontrou no Bengo, mas saiba, para ter quizaca ou saca-folha à mesa, para ter aquele bombom assado ou a mandioca frita, há trabalho e conhecimento que... Cultura familiar. Desde o seu plantio até a colheita, são cerca de 1 ano e 9 meses. Foi considerada, há cerca de 5 ou 6 anos, foi considerada pelas Nações Unidas, pela FAO, que é uma organização dentro das Nações Unidas, como a cultura do século XXI. A mandioca é, sem dúvida alguma, uma cultura fundamental para a população dos países intertropicais. Rosa tem 31 anos, é uma camponesa e tem na produção da mandioca uma das suas fontes de renda. Com uma enxada e uma katana nas mãos, estas mulheres desbravam a terra para plantar a mandioca. E a Rosa nos conta como é a sua rotina neste processo. Nós aqui a plantação do bairro Clembequeta, fizemos a plantação no início do mês de novembro. Depois de nós fazermos a plantação no mês de novembro, esperamos mais 2 meses, vamos passar a enxada para chachar, para pôr a mandioca no limpo. Depois de 2 meses, vamos fazer a segunda plantação, que é o mês de fevereiro. Vamos fazer a segunda plantação, que nós chamamos de Kussamano. Enquanto estamos à espera da primeira plantação, que está a desenvolver, a segunda também estamos a produzir. Não é necessário ser regada. Deus já rega a mandioca. Tempo seco, ele produz. Basta lhe tirar do capim, para passar enxada, chachar, ele fica no limpo. Aquele capim mete por cima da taca da mandioca, ele vai desenvolvendo mesmo assim. Ter paciência sempre de chachar, de passar sempre enxada, porque a mandioca, se passarmos enxada durante 3 vezes, ela produz normalmente. Esta é uma lavra familiar de mandioca. O que estas mulheres estão aqui hoje a fazer é recolher este capim que já foi cortado há algum tempo. Este é um processo que vai decorrendo desde o primeiro momento em que colocam o arbusto da mandioca no chão até a sua colheita. Este arbusto tem 9 meses no chão. Daqui a 3 meses poderemos colher a mandioca. Por enquanto, o trabalho segue. Para plantar a mandioca, eu tenho que fazer este monte. Sim, sim. Como é que se chama? Mataca. Este Essa mandioca tem 4 meses. Mas eu estou a ver aqui a mataca a abrir. Sim, Isso sim. significa alguma coisa? Sim, sim. Significa que é o início da reprodução da mandioca. Como estamos em tempo de colheita, aproveitamos e colocamos a mão na massa. Da lavra da Rosa, conseguimos escavar esta mandioca. Aqui está a mandioca, que já está criada, já chegou o tempo da sua colheita. Estamos a descavar agora na terra para poder lhe tirar. Esta é a mandioca doce. Plantamos a mandioca Susana, que
podemos fazer o bombom, a farinha e plantamos também o pau calauenda, a mandioca calauenda, que podemos ferver a mandioca. A diferença é que Susana é mandioca amargo, que é só necessário para fazer bombom, a farinha, sim, a fuba de bombom. E a mandioca doce calauenda para podermos ferver, vender nas praças, fazer a mandioca doce. Saímos da lavra e seguimos até o bairro Quenguela, em Cachito, onde encontramos outras mulheres a darem início ao processamento da mandioca. É nestes recipientes onde é armazenada a mandioca que dá origem à fuba de bombom e também o bombom para assar ou fritar. Por cada 1000 toneladas de trigo importado, se passarmos a importar apenas 900, há ali logo uma diminuição das divisas. Então esse bocado que ficou já onde acabei de cascar 6 horas. Okay. Assim vou meter na água, depois de ficar pronto, vou tirar da água, dormir no saco, estender e quando secar, levar na moagem, fazer a nossa fuba. Essa é a primeira água. Quando você vai tirar, tem que... Da minha lavra. Tem muita mandioca na lavra? Tem. Depois de 4 ou 5 dias na água, dependendo do clima, como contaram estas mulheres, a mandioca transforma-se em bombom, que segue este outro processo para se transformar em fuba. Vai lavar o bombom na mesma água, tira-se, vai meter na lona, desfaz, mete num saco, espreme, pega um pau, mete no meio, começa a girar o saco para aquela toda a água se enxugar, depois de se enxugar, estende-se. E quanto tempo é este? Aquele dia fez bem um sonho. Ele seca, mas se não fez, faz 2 dias. Bombicar é pôr a mandioca, depois de descascada, pôr em água e fica a fermentar durante um determinado período, que as pessoas mais ou menos sabem que período é que é, e dali nasce um produto que se chama bombom. Em Angola, além do aproveitamento da mandioca para a produção da fuba ou farinha de bombom, o uso mais comum entre os angolanos, ela é também transformada em farinha museque ou farinha fina. Faz farinha. Farinha. Primeiro casca a mandioca, mete para a água, lavar e vai para a serra. Ok. Vai serrar, vai meter dentro do saco, 2 ou 3 dias vai tirar, vai estender e acabar de estender vai torrar. Na nossa cultura judaico-cristã ocidental, temos a ideia do pão que vem do Médio Oriente, da Europa, e falamos sempre de pão pensando no trigo, quando nós podemos pensar no pão como um alimento feito tipo bolinho de mandioca, que não leva açúcar, pode levar sal, pode levar seja o que for. O que é preciso é experimentar, que é as coisas que aqui não se fazem. Da mandioqueira tiramos também a quizaca, um dos alimentos muito apreciados pelos angolanos. Se encontrar numa taca 3, 4 pau, nós vamos pegar, vamos tirar a pontinha de um pau ou de 2 pau. Okay. Para deixar os outros a segurarem a taca, a mandioca. Assim não estraga. Sim. E onde nós tiramos a outra quizaca, vai desenvolver mais a outra mais nova. Num pó de mandioca podemos tirar várias vezes, porque ele não demora a reproduzir. Sim, de cada vez que nós tiramos, é mais fácil ele levantar. Hoje, o alimento direto em Angola, para além da tradicional fuba e da farinha torrada, começa a ser já também a mandioca fresca. Alguns anos atrás era muito difícil chegar a um restaurante aqui em Angola, e particularmente em Luanda, e encontrar mandioca fresca nesse restaurante. Quando se pedia um peixe grelhado ou outro produto desta natureza, normalmente procurava-se servir com batata.
esta é apenas uma pequena parcela do território angolano, onde os dados oficiais do Ministério da Agricultura, as províncias que mais mandioca produzem são o Ige, em primeiro lugar, seguida de Malange. Essas são de longe as mais destacadas, mas depois existem outras províncias como Zaire, Cabinda, Kwanza Norte, Kwanza Sul e as províncias do leste. Qual seria a primeira coisa a fazer? Era introduzir farinha de mandioca, ou seja, fuba de mandioca, na confecção de pão. Infelizmente, quando um ministro do Comércio aqui há alguns anos referiu que era preciso introduzir a farinha de mandioca, ou seja, a fuba, no pão, as pessoas usaram, riram, fizeram bonecos e fizeram isso por ignorância, porque não sabiam, possivelmente continuam a não saber, que em vários países da África e do tal mundo intertropical, a fuba de mandioca complementa a farinha de trigo na confecção de pão. Aqui mesmo em Angola, no tempo colonial, houve alguns industriais de panificação que introduziram 10% de fuba de mandioca no pão. Em Moçambique faz-se isso, no Brasil faz-se isso, na Nigéria creio que se chega a utilizar uma percentagem muito maior do que os 10%. Esta foi a primeira parte da reportagem da semana. Estamos a falar da mandioca. Abordamos a sua utilidade e das práticas populares no seu aproveitamento. Mas há mais sobre a mandioca, mas não agora. É a seguir ao intervalo. Até já. Renovados votos de boa noite. Este é o espaço onde trazemos temas de impacto em vários ângulos de abordagem e a pensar em si. A mandioca, ela é considerada um bom carboidrato, uma excelente fonte de energia e contém fibras importantes para o funcionamento adequado do sistema digestivo. Quem a consumir vai certamente deleitar-se com o seu sabor e quem não gosta de a comer de uma determinada maneira conseguirá comê-la de outra, pois existem 1001 maneiras de consumir este alimento e é o que vamos ver a seguir. Apesar de ser um produto de alto consumo no nosso país, a mandioca não é nativa de Angola e nem de África. Ela vem da América Latina, como nos conta o agrônomo Fernando Pacheco. Ao contrário do que muita gente pensa, a cultura da mandioca não é uma cultura originária de África. A mandioca é originária da América do Sul e foi trazida para Angola, entrou em Angola, possivelmente no século XVII. Então, quando muitas vezes em Angola se fala de originalidades e de identidades, é preciso ter alguma cautela, porque a história diz-nos outras coisas e claramente que no caso da mandioca nós estamos presente uma cultura e um alimento que foram introduzidos e não são originários de Angola. Em Angola, possivelmente antes do século XVII, possivelmente as raízes mais
mais consumidas eram no domínio dos inhames. A cultura da mandioca tem sido muito prejudicada pelo aparecimento de um vírus que surgiu possivelmente há cerca de 100 anos e que recorrentemente aparece quando se pratica a cultura. E o vírus não é esse vírus, como a maior parte dos outros dos vírus, não pode ser combatido com substâncias químicas. O combate a esse vírus tem de ser feito fundamentalmente através do recurso a variedades que são resistentes à doença, são resistentes ao vírus. Embora corretamente não se deva dizer que uma virose seja uma doença, não é? Já que falamos da sua origem, um dado curioso é que no Brasil, o maior produtor do tubérculo, a mandioca, tem o nome de aipim. A mandioca é considerada um bom carboidrato, uma excelente fonte de energia e contém fibras importantes para o funcionamento adequado do sistema digestivo. Visitamos um dos mercados de Luanda, onde é comercializada a mandioca e seus derivados. Vendedora há mais de 15 anos, Kimbita dá-nos aqui uma ideia de como comprar uma boa mandioca. Quando é boa, se o cliente está vivo, eu vou pegar a faca e vou cortar para dar provar no cliente. Se não tiver água, então ela vai dizer que a mandioca está mesmo boa. É boa a mandioca. E também ao ferver, é só aquele vaporzinho, mete muita água. E nós tiramos a prova. Gostaste da mandioca? Está mesmo boa. Consumir a mandioca vai certamente deleitar-se com seu sabor. E quem não gosta de a comer de uma determinada maneira, conseguirá comê-la de outra maneira, pois existem 1001 formas de a preparar. Eu, na minha idade, evito comer fritos, exceto bombom frito. Eu, quando vejo bombom frito, não resisto a comer fritos. A minha mãe, quando me queria fazer um mimo, era só fazer o bombom frito, fazia tirinhas pequenas para evitar a concentração do óleo e ficava bem torrado, bem tostado. Aquilo para mim era e continua a ser um belíssimo petisco. Podes comer com feijão de óleo de Parma e leite e açúcar. Essa aqui é com feijão de óleo de Parma e o caldo. Eu gosto mais fervida, assim com molho de tomate, um peixe grelhado. E então assim com feijão, está com batata, banana, pão. Você tem 5 crianças em casa, pão de 500 contas não chega, mas um pão de mandioca de 500 se alimenta mesmo as pessoas em casa, porque tem mesmo, dá aquela força, né? Um copo de chá, então o dia está indo. Na nossa cultura judaico-cristã e ocidental, temos a ideia do pão que vem do Médio Oriente, da Europa, e falamos sempre de pão pensando no trigo, quando nós podemos... Uma variedade de alimentos que a mandioca nos oferece. A farinha de trigo e a farinha de mandioca, portanto, é uma mistura, portanto, mistura-se. Como também se mistura os fungos de milho e os fungos de mandioca, de bombom, não é? Portanto, é uma mistura. E como é uma pequena percentagem, o gosto não é afetado. Essa farinha vem de Malange, essa vem de Catepe. Essa é a farinha Museque, faz tempos na água, e essa faz pouco tempos na água. Por isso que havia uma diferença as duas farinhas. Mas nem tudo são rosas. Há cuidados a se ter na confecção de alimentos derivados da mandioca, como refere este agrônomo. Convém que se cultivem e se coma mandioca doce. Quem come mandioca em fresco
não deve comer mandioca amarga. Deve comer apenas mandioca doce. E a folha de mandioca, a quizaca, deve ser comida com muitos cuidados. Tem que, por exemplo, não se deve comer quizaca a partir de folhas colhidas no mesmo dia. Tem que deixar passar no mínimo 24 horas, mas o ideal seria mais, exatamente para essas toxinas desaparecerem. E devem ter uma boa fervura. Quer dizer, quando se faz quizaca, deveria haver uma fervura, antes mesmo até de se pilar, mas se não se pilar, ou se não se tem a certeza de que ela teve essa fervura, deve haver uma boa fervura na altura em que se faz a confecção da quizaca para se comer. Durante esse período em que o bombom está na água, o ácido cianídrico, as toxinas vão saindo e depois pode-se comer à vontade. Vamos experimentar uma outra forma de consumirmos a mandioca. Juntando alguns ingredientes, temos um caldo verde à base de mandioca e já que estamos em tempo de frio, uma ótima opção para nos mantermos aquecidos. A mandioca e a sua versatilidade. E assim ficamos a saber um pouco mais sobre um produto que tem presença obrigatória nas mesas de muitos lares angolanos. A reportagem da semana termina por aqui, com a promessa de trazermos novos assuntos de interesse na próxima edição. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite.